Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando a nossa live de hoje. Estamos aqui com uma convidada muito ilustre, Alessandra Tavares. Gratidão. Ela é, só para vocês saberem, ela é psicóloga clínica, trabalha com a parte de constelação sistêmica familiar, constelou recentemente na Europa, trabalha com a parte de Enneagrama, especialista em Enneagramas, trabalha com a parte de barras de Axis também, de Theta Healing e Reiki. Né? Então, gratidão ao pessoal que está entrando aí, Renata, que todo dia está aí com a gente, né, Renata? Boa noite. Marilda, Fernanda. Todo mundo aí chegando, sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? Então, a nossa ideia aqui hoje é tratar de um tema bastante interessante, um tema que quase ninguém fala sobre isso, né? Até porque, de certa maneira, é meio polêmico aí. A gente vai tratar da questão do terapeuta e as correlações de prosperidade na vida do terapeuta. Porque a gente observa aí, a gente tem vários colegas aí que militam na profissão, né? E na maioria das vezes a gente vê diversos tipos de questões que as pessoas levantam, ou às vezes de não merecimento, ou às vezes de... Algumas pessoas chegam a pensar que às vezes estão enganando o partilhante, né, a pessoa que está recebendo o atendimento, e não tem aquela confiança, aquela firmeza de que o que eles fazem é um negócio legal, bacana, profissional e que merece a remuneração adequada, merece que o profissional prospere e tenha tudo de bom e de melhor que o universo possa lhe oferecer. Então a nossa ideia aqui hoje é realmente explorar esse tema para que a gente possa, até na forma de debate, aí, se o pessoal tiver algumas perguntas, alguma coisa, a gente está aqui para poder explorar esse assunto da melhor maneira possível. Então, Alessandra, qual a sua opinião a respeito dessa questão aí do terapeuta e da prosperidade? Porque você tem bastante pessoas aí que você trabalha junto, né? Então, o que eu percebo é uma limitação. Primeiro, uma crença de que terapia tem a ver com caridade ou algo parecido. Entendi como que é. Eu não sei se isso parte da questão da pessoa não ter autoconfiança ainda. Certo. O trabalho com energia, na parte da terapia integrativa, ela mexe com situações que muitos ainda não acessam. Expansão da consciência não é para qualquer um mesmo, né? Sim. Nós não podemos ser qualquer terapeuta também. Então, uma das coisas que eu percebo é que o terapeuta, às vezes, ele fica, por exemplo, um terapeuta que não é psicólogo, é terapeuta holístico. Sim. Ele tem lá barra de Axis, mas não aprofunda em energia, não aprofunda em mecânica quântica, não amplia a própria expansão e quer que o universo responda com prosperidade. Eu, sinceramente, não vejo essa possibilidade. Não consigo ver essa possibilidade. Ao mesmo tempo, vejo pessoas extremamente preparadas, que entendem, que vão atrás, mas que ainda estão também emperrados no autoconhecimento. Entendi como é. Por quê? Eu não vou lembrar quem falou essa frase, mas eu acredito que um terapeuta, um psicólogo, ele só leva a pessoa até onde ela mesma foi. Eu ouvi isso do meu mestre Enneagrama, Domingos Cunha, não sei se a frase é dele, mas para mim faz todo sentido. Sim. Então, se eu não me percebo, se eu não sei qual é meu campo de energia, se eu não olho para isso, eu vou estar limitada em mim mesma. Então, eu limito até onde eu vou levar aquele cliente, entende? Okay. E a prosperidade, ela não vai responder. Pelo menos é assim que eu vejo. Na verdade, se a gente pudesse resumir esse conceito, eu acho que passa pelo conhecimento. Seja o conhecimento do princípio que rege todo esse cabedal de informações. Na última live eu falei das questões das terapias, dos princípios quânticos que regem as terapias energéticas, né? E a gente fez uma correlação. Então, eu acho que passa pelo profissional dominar esses conhecimentos, os princípios que regem as terapias, ter o autoconhecimento, porque ele precisa se conhecer para poder conhecer a dor do outro, né? Que eu acho que e não emaranhar com a dor do outro não também. Emaranhar, exatamente. E não interpretar. Isso. Né? Lembrando que um terapeuta ele tem que
se adequar à ferramenta que ele buscou, o conhecimento, até onde o conhecimento que ele tem. Por exemplo, como eu falei do terapeuta de barra de axis. Ele Sim. vai lá, ele tem todo um conhecimento de rolagem de barras, né, Marilda? Marilda trabalha com barra de axis. Então, o que acontece? Ele coloca a mão ali, ele sabe exatamente manusear aquela ferramenta, o que está acontecendo ali. Mas quando termina a sessão, ele não é psicoterapeuta da pessoa. Entendi. Isso é uma distância, né? Precisa olhar para isso com mais carinho. Agora, quando eu faço meu trabalho bem feito dentro da ferramenta que eu domino, gente, é sem erro. Contra resultado não tem argumento, né? E o terapeuta, ele corre. Probleminha, voltou. Isso. Então, Alessandra, eu acho que a gente poderia também apontar que a questão do sucesso do terapeuta e a prosperidade tem a ver com o resultado que ele proporciona aos seus participantes. 100%. Para mim, contra resultado não tem argumento. Pois é, porque às vezes a pessoa fica lá sessões e sessões e sessões e sessões e não consegue se destravar, não consegue ressignificar. Então, eu acho que essa questão da prosperidade passa, então, pelo autoconhecimento, pelo conhecimento e pela questão de você conseguir tratar a causa raiz do problema do partilhante para que ele possa ressignificar, exatamente, e restabelecer. Ok. Uhum. E, na sua opinião, com relação, por exemplo, à cobrança do serviço, que a gente percebe que as pessoas, às vezes, têm aquela dificuldade, aquele medo, às vezes, de cobrar ou de precificar o seu serviço, porque sente, às vezes, que a pessoa chega, às vezes, a ter culpa, sentir culpa, porque está cobrando por um serviço que está sendo prestado. Como que você vê essa questão? Que eu acho que é um elemento importante também, né? Eu vejo que passa de novo pela autopercepção. Né? Se eu sei o meu valor e o que eu entrego, eu sei colocar valor. E as pessoas veem valor também. E na constelação, Bert Hellinger é claro em falar da lei da ajuda, da compensação. Sim. Se você se doa demais, você se esvazia e esvazia o outro. Entendi. Então, existe uma ordem do equilíbrio. Se você recebe um presente, você dá outro melhor ainda. Então, e você se sintoniza com esse tipo de cliente, que valoriza a entrega que você dá. É todo mundo que vai querer seu trabalho, que vai se sintonizar com você? Não. Por isso que o universo é tão rico, tão próspero e não precisa de concorrência entre ninguém, porque a fartura e a prosperidade tem para todo mundo aí, né? Ali, eu tenho uma cliente ali, Débora. Não sou terapeuta, sou cliente e pago com muito prazer. E trouxe a família inteira. Por quê? Gratidão. Me fala por quê, Débora. Porque deu resultado. Sim. Resultado tácito no dia a dia. Sirlene Alves, muitas vezes vem insegurança. A pessoa sabe muito, mas é insegura. Como lidar? Autoconhecimento, autopercepção. Insegurança vem do quê? Como é que funciona o meu aparelho? Eu sou o meu instrumento. Se eu não souber afinar, higienizar o instrumento, não tem orquestra à noite. Com a gente é igual, né? Thalita tem um clichê social de que o terapeuta não pode pensar em dinheiro, mas só ajudar. Crença limitante. Terapeuta é gente como a gente, né? Todo mundo tem direito a uma parte da prosperidade no universo. E o terapeuta, gente, ele está a serviço de multiplicar essa prosperidade para ele e para o outro. Sim. Que até onde a gente estuda na quântica, você me corrija se eu estou errada, mas a prosperidade, ela só se amplia e se sustenta se você multiplica. Sim, é isso mesmo. Inclusive, quando a gente vê os princípios da quântica aplicados no dia a dia, né? A gente percebe que os próprios colegas terapeutas, eles têm, às vezes, as mesmas travas que os outros profissionais também têm, né? Às vezes, questão de relacionamento com pai e com mãe, Sim. Questão, às vezes, de chipagem ou de implantes que recebe ao longo da vida, de que dinheiro não traz felicidade, de que a vida é uma luta e de que tudo é complicado, e esse tipo de coisa, às vezes a pessoa não consegue fazer esse caminho aí para a prosperidade e prosperar, porque a prosperidade é um conceito muito mais abrangente, né, Alessandra? Ele não é só dinheiro. A prosperidade envolve saúde integral, tudo, né? É tudo abundante, né? Eu acho que a prosperidade digamos assim, a excelência da abundância, a saúde, é o comportamento, é as pessoas, as questões dos relacionamentos, né?
relacionamentos ricos que transbordam o sentimento, acho que é tudo isso. Sim. Aqui tem um comentário, deixa eu ver se consigo descer. A Débora fala assim: pago, indico, gosto de variar para dar trabalho para muitos profissionais. É minha forma também de contribuir para o avanço dessas terapias e assim colaborar com o coletivo. Deu e dá resultado. Eu conheço a Débora, conheço a história dela, da família dela e sou testemunha. A Marilda: reduzir preço, fale mais sobre isso. Eu não tenho nem o que falar por isso, não tem chance de reduzir preço. Então, valor é valor, né, Eric? É. Você coloca o valor justo, adequado, não é valor de brasileiro que superfatura para dar um desconto, não. Né? Essa questão aí é uma questão problemática, porque a gente observa no Brasil hoje que o brasileiro ele tem um comportamento de manada, vamos dizer assim, um comportamento de grupo, né? Então vê o camarada ali ganhando dinheirinho com a barbearia, ele vai e bota uma barbearia. Vê o cara com a clínica de estética, vai e coloca uma clínica de estética. Vê o cara com um salão de beleza ganhando dinheirinho, vai e bota um salão de beleza. Vê um terapeuta ganhando uma grana, o cara vai lá, tenta se capacitar tal para poder fazer dinheiro. Só que aí o que acontece? Se a pessoa não tem um preparo, não tem um desenvolvimento e não aprofunda naquilo que faz, porque a gente sabe que esses princípios quânticos eles são extremamente, digamos assim, disruptivos, são energias que tem que ter um cuidado para utilizar, porque são perigosas se utilizadas da maneira errada. Aí a pessoa, por não ter o partilhante, ou por não conseguir, porque ele não gera resultado, e ele não consegue ampliar a base de clientes, a base de partilhantes. Aí o que ele faz? Reduz o preço para brigar no preço. Aí acontece uma precarização da prestação de serviço. Porque vai contra a pessoa não a própria energia de prosperidade. Exatamente, é um caminho inverso, né? Então, eu acho que essa questão de redução de preço aí tem que ser olhada com muito cuidado. É uma coisa é você negociar. Vou falar o meu trabalho. Sim. Se eu tenho como eu sou psicóloga, então às vezes eu tenho clientes que é toda semana. Constelação certo. Já não é assim e tal. Mas o que acontece? O cliente vai toda semana. Eu acho justo eu fazer um pacote com ele. Acho justo, sim. Eu auxilio ele me auxilia. Lógico, mas se ele vem uma vez ou outra, o valor é outro. Por quê? Lei do equilíbrio, isso. Lei da compensação energética, lei da ajuda, né? Então, a colega está colocando aqui a Marilda que entende ser falta de valorização do próprio trabalho. A minha visão a respeito é o seguinte: você imagina que tem um partilhante que ele está num processo aí de profunda depressão, às vezes, tomando remédio controlado, dopado, sim. Há 15 anos. E você, em uma sessão, você consegue, através do trabalho da terapia energética, você destrava a pessoa e ela amanhece no outro dia e não tem problema nenhum. É igual a gente tem casos e casos, né, Alessandra? Documentado. Qual que é o valor de um trabalho desse para uma pessoa dessa? Para uma pessoa que está com um caso desse? É um valor, eu acho que nem consegue tangenciar o valor, né? Porque ela se livra, se você pegar o valor que ela investiu ao longo do período, 15 anos tratando, e ocorre uma liberação de um dia, em uma sessão, e ela consegue destravar e salta, faz o salto quântico, quanto é que vale isso para essa pessoa? Eu acho que a pergunta, a fala da Marilda aí tem a ver com isso, quer dizer, eu acho que isso gera valor. Então isso gera valor. É lógico que tudo tem a questão do equilíbrio, mas eu acho que tem que ser valorizado, porque realmente você, através do seu trabalho, você consegue realmente libertar a pessoa. Você não consegue libertar, você consegue guiar a pessoa a se libertar. Porque sim. Na verdade a gente só é vetor, né? A gente é um instrumento, vamos exatamente. Que vamos junto com a pessoa. Mas isso Mas tem uma coisa aqui que a gente precisa falar com muita clareza. Tem uma venda ilícita desse trabalho terapêutico. As pessoas vendem, às vezes, o que elas não entregam. Então, por exemplo, eu gosto muito, a minha mestre de Reiki, a mesma mestra do Eric, a Andréia Porto, eu gosto muito do que ela fala. Ela fala, quando chega uma pessoa para mim que quer se curar com a sessão de Reiki, eu falo para ela procurar outra pessoa. Porque não é essa a proposta do Reiki. O Reiki, ele harmoniza chakras para dar força e condição para que a pessoa busque a própria cura. Sim. A partir de um processo interno, inclusive. Sim, isso. E aí você vê, às vezes, uns panfletos, 5 sessões de Reiki, você cura até câncer. Você cura... Então, assim, não dá para trabalhar dessa forma. Não dá para vender o que você não vai entregar.
é ilícito, é imoral, e tudo que é ilícito, é imoral, é frequência baixa, vai conectar com a escassez. Não tem sustentabilidade, Sim, não se sustenta. existe um processo que não tem como não passar por ele, que é o processo de autopercepção. Não tem milagre, não tem. O terapeuta, ele te ajuda. Quantas vezes a gente atende uma pessoa, ela recebe tudo que ela foi ali buscar. Não é? Um download, ela recebe uma harmonização, ela recebe, enfim, tudo que ela foi buscar. E de repente ela faz, pisa na bola. Sim. E aquilo, volta tudo. Por quê? Porque não esteve atento, não esteve com ela mesma. Isso. Né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, de alguém que eu confio muito, que fala assim: o dia que você se amar muito, amar tanto, mas tanto, o universo vai te amar mais. E aí ele vai trazer tudo muito gratuitamente, que é a base lá da cocriação. Com os terapeutas ou com qualquer outro profissional, isso não é diferente. Eu publiquei hoje no meu Instagram, eu participei de um workshop de educação financeira, que foi você que me indicou, inclusive. Levei um grupo e tal. Quando nós chegamos lá, o instrutor, o professor, chama Henrique Câmara. O cara jovem pra caramba, dinâmico, contou a história de vida dele, que tinha quebrado, que depois levantou, que aí ele aprendeu e que praticamente ia nos dar uma educação financeira, né? Assim, o que investe, o que não investe. Então a gente foi lá pra isso. Sim. Mas ele ficou em 3 horas de workshop, quase 2 horas, falando de autoconhecimento, de emoções, de comportamento, e é uma das teses do cara, um financista. E aí ele alencou isso com a prosperidade, com a conexão com a prosperidade. Ele falou, sem que você se conecte ao seu propósito de vida, dificilmente vai ser próspero. É isso e mesmo. quando você se conecta ao propósito de vida, você tem a lucidez que você está a serviço. Ou seja, de alguma forma, todo mundo é meio terapêutico. Sim. Se o cara for, o propósito de vida dele tá ali, ser vendedor num balcão, e o cara fizer isso bem feito, sem chance dele não prosperar. Sem chance dele não prosperar. Eu tive um dia uma dúvida numa palestra que tinha uma colega terapeuta e ela praticante do Theta Healing, né? E ela fez a seguinte pergunta: por que os comandos às vezes não funcionam? Ótima. Né? Todo mundo pergunta isso. Funciona com uma pessoa e não funciona com outra pessoa, ou às vezes funciona, às vezes não funciona. E eu fui estudar esse negócio, né? Eu acho que é muito importante que os terapeutas, eles precisam ter essa consciência que no momento que eles estão aplicando a sua terapia, eles estão fazendo o papel estão colapsando a onda para o seu partilhante. Sim. E qual que é o sentimento que faz o colapso da função de onda funcionar? É o amor. Então o terapeuta, no momento que ele está ali a serviço daquele partilhante, ele tem que realmente ter amor no coração. E eu vi isso porque às vezes eu observo as pessoas trabalhando e tal, e quando você não tem amor, o seu negócio não funciona. Não flui. Funciona. Por isso que é importante que o terapeuta se cuide também, porque às vezes pode ter alguma influência externa, alguma influência de baixa vibração, que abaixa a sua vibração, e você deixa de vibrar no amor. E se você não tem amor, você não consegue fazer o colapso, não consegue fazer com que a pessoa melhore e o comando não vai funcionar. Porque o que faz o comando funcionar, no caso das terapias que utilizam o comando, né, barras, a própria constelação, que tem alguns também, a própria o Theta Healing, o TQA também. Se você faz um comando e simplesmente não tem o sentimento ali do amor, a onda não ganha energia para poder interferir com a onda do vácuo quântico, você entendeu? Então acho que isso é muito importante para que as pessoas, porque o terapeuta, para ser próspero, ele precisa ter efetividade no atendimento. E para ele ter efetividade, ele precisa fazer o seu trabalho e prestar aquele serviço com amor. Porque a partir do momento que ele tem se coloca a serviço do outro, com empatia, com amor, e do ponto de vista sem julgamentos, né? Porque é outra coisa também, porque quando você julga, você já se julga. Então você quebra a questão do colapso da função de onda. E é muito difícil, né, Alessandro? A gente está ali na posição de terapeuta e chega uma pessoa que a gente tem uma série de forminhas, quadradinhos que a gente tem ali na nossa formação, e você ouvir aquela pessoa sem julgamento, sem preconceito, sem qualquer tipo de preconceito, né? É isso que eu pergunto. Como fazer isso sem você ter se olhado antes?
Exatamente. Porque essa é a condição para não projetar as suas dores, os seus amores. Né? Essa é a condição. Quando nós estamos constelando, por exemplo, uma das regras da constelação é a não interpretação. Eu não tenho intenção quando eu estou constelando. Sim. Se você chega para mim com tumor, por exemplo, quer constelar esse tumor, eu não tenho intenção nem que você se cure, nem que você continue doente, nem que você morra com esse tumor. Sim. Mas sim olhar de forma clara e lúcida, permitir a expansão da consciência para aquela pessoa, Sim. permitir desbloqueio de energias que o campo venha permitir e a pessoa ganhar a força que ela precisa para caminhar para o que ela escolher. Porque se ela escolher a morte, se ela escolher continuar se agarrando ao sintoma, por exemplo, é lícito e tácito. É isso mesmo. Como terapeuta, eu não tenho essa intenção. Agora, eu tenho todo um trabalho como instrumento, como facilitador dessa condução. Sim. Né? Então, seria arrogância da nossa parte como terapeuta achar que a gente está ali para curar alguém. É isso mesmo. Na verdade, o caminho é solteiro, é da pessoa. Foi ela que te telefonou, foi ela que ligou, foi ela que pesquisou, foi ela que pediu. Solitário. Isso foi uma discussão hoje lá do meu grupo Prospere, hoje ou ontem, não lembro, acho que foi hoje, uma cliente que veio falando sobre isso, que ela expandiu e ela começou a prosperar e ela começou a melhorar das doenças e tudo, e vê o filho e o marido numa situação delicada, não acreditam em nada, e aí ela foi adoecendo de novo. Em vez dela levar, Sim. ela foi puxada para a Então, o que acontece? Olha, quando a gente expande a consciência, a gente passa a ver as coisas diferentes mesmo. Sim, Mas principalmente solitário. Que eu não pego a cruz do outro para mim. Nem filho a gente faz isso, né? Então, o terapeuta, se ele começa a entrar nisso, ele começa a adoecer gravemente. E ele perde a condição dele de terapeuta. E se brincar, ele adoece mesmo. Fisicamente, ele adoece. Nós, hoje de manhã, tivemos uma reunião sobre isso com o Reginaldo, que é de Body Talk. E ele estava falando exatamente isso, que praticamente todos os terapeutas que nós atendemos estão quase que mais debilitados que os próprios clientes. Né? Então, isso vai contra a energia do quê? Da prosperidade de novo. Sim. E isso faz com que eu não me sinta capaz de cobrar, de Sim. colocar um valor justo. Não é? E às vezes, é explicar para o cliente, tem que ficar claro para o cliente o que ele está buscando, o que eu posso te entregar. Porque se ele falar para mim, eu busco aqui a cura, eu quero que você me cure, eu vou falar, eu sinto muito, eu não consigo te entregar, eu consigo ir até aqui. Isso. É respeitoso com o cliente. Sim, né? É isso mesmo. Então, se a gente pudesse fazer um paralelo aí com relação do terapeuta e da prosperidade, a gente pode falar o autoconhecimento, o conhecimento, o amor no momento do atendimento e a questão da empatia, do ouvir sem julgamentos, sem preconceitos, né? Eu acho que o auto-amor vem antes disso aí tudo, sabia? Porque se eu não faço esse movimento comigo, eu não vou conseguir doar essa energia para que o outro faça esse movimento com ele. Porque o movimento da cura, ele é bíblico, né? Ele é básico, ele parte Sim. do auto-amor. Sim. E o auto-amor ainda é confundido com orgulho, com soberba, essas bobagens. Sim. Então, assim, quando eu às vezes até falei isso numa live que eu fiz pro Prospere, e aí eu falei, Ale, como você se vê? Falei, eu mandei fazer uma camiseta, fizemos um evento que é assim, eu me amo e sou correspondido. De verdade. Bacana. Por quê? Porque eu gosto de quem eu me tornei, de quem eu estou me tornando. E tenho clareza que eu tenho lado luz e sombra, mas que, assim como Jung nos dizia, quando eu jogo luz, a sombra desaparece. Não existe sombra. Existe falta de autoluz, né? De comandar essa luz em cima da sombra, para que isso se dissipe, aí eu jogo em cima da outra sombra, e assim eu vou ganhando espaço. E é bom gostar de quem a gente é, de quem a gente se tornou, né? Isso não é soberba, isso é auto-amor. E eu só consigo delegar isso, que seja no consultório, na família, se eu conseguir fazer isso comigo primeiro. Eu, sinceramente, não acredito. Agora, é uma caminhada, porque eu estou pronta? Nós não estamos prontos. Estamos todos numa caminhada, né? Um dia, como a gente fala lá no Enneagrama, você conhece seu tipo de personalidade, você faz, acontece, de vez em quando ele ainda te dá uma rasteira, ok, levanta, sacode, fala, eu sei que você tá aí e caminha.
Se a gente pudesse fazer uma correlação, então a prosperidade é legítima e é um direito de todos, inclusive dos terapeutas, correto, Alessandra? Sim. E para isso tem aí essas questões de conhecimento, de autoconhecimento, de autoamor, de amor e eu acho de expansão da consciência, né? Que culmina com isso aí. Ou seja, se dedicar ao propósito de corpo e alma com amor, que é a atividade, estudar sempre para aprofundar o conhecimento. Não tem como parar. Tem que estudar para entender o princípio que rege essas questões, porque são coisas muito recentes, são coisas que o conhecimento está sendo desenvolvido e está sendo adaptado porque as pessoas estão experimentando, e esse campo quântico é um campo vastíssimo, né? E são infinitas possibilidades, né? Sim. E a partir daí o ajudar. Porque às vezes eu lembro que às vezes eu vejo as pessoas às vezes acharem que o terapeuta, por exemplo, que cobra melhor o seu serviço e tal, é taxado como, às vezes até como mercenário, mas eu acho que não tem nada a ver, né? Porque se ele presta um serviço de qualidade tá e aqui, gera resultado... A Débora é uma cliente. Equilíbrio entre o dar e o receber. Recebe-se tanto nesses trabalhos que não tenho coragem de chorar e te falar. Preço menor que o do mercado, eu desconfio. Esse é um feedback do cliente, ela não é terapeuta. Isso. Então, eu acho aqui que é mensurável, só a gente ver porque não estava subindo, tá, gente? Gera desconexão com a prosperidade, naturalmente, ficar deitado na cama fazendo comando quântico, sem fazer a nossa parte, sem olhar para dentro. É o agir, né? Não vai. É o pensar, sentir e agir, soltar e receber. Renata, amor em tudo. Não Amor é fácil amar não, mas a gente aprende. Né? Aqui não tá subindo sozinho, tá, gente? Por isso que a gente não tava respondendo aqui. Tá com probleminha. Eu e o Etno somos melhores em tecnologia, não. A gente tem uma assessoria, mas a gente liberou ela hoje. Então eu acho que para efeito pra gente dar uma nivelada nessa questão aí dos terapeutas, né? Eu acho que é um direito legítimo do terapeuta de ser próspero. Sim. Né? Até porque pro vácuo quântico... quântico... É um direito do ser, né? Até porque pro vácuo quântico não tem problema nenhum botar 7 bilhões de mansões, 7 bilhões de iates, 7 bilhões de Bugatti Veyron... Se for o que a pessoa quer. Porque o universo é abundante, né? Ele é energia infinita. Então, que problema tem que todos sejam prósperos, né? Eu acho que passa por isso, eu vejo, né? Então é um direito legítimo, só que para que a pessoa atinja esse estágio, ela precisa trilhar meio que fazer essa sequenciazinha aí, né? Autoconhecimento, conhecimento, prestar o serviço com amor e expandir a consciência para que ela possa gerar luz, porque precisa gerar luz. Sim. Senão ele fica estacionado. Tem mais uma cliente partilhando ali. Sou paciente. É a Lili. Sou paciente, tudo que eu já gastei, recebi muito mais em troca. Já recebi tanto que para mim o valor é de menos. Sou grata por vocês na minha vida. Gratidão nossa pela confiança, Lili. A cruz basta as nossas, né? A minha tá levinha. É isso mesmo. Stefânia, Ale, gratidão por você na minha vida. Também te amo. E, Alessandra, como é que a sugestão sua para que a gente não se contamine, e o terapeuta não se contamine com essa energia de escassez, que é um negócio que é duro, né? Porque parece que todo o ambiente, a sociedade, tudo isso vibra realmente no sentido de neutralizar e coibir a prosperidade, né? De impedir, de bloquear. O que eu mais gostei de ouvir nesse ponto foi daquele pastor Cláudio Duarte. Sei. Achei ele inteligente demais, engraçado, lúcido. E aí, quando falaram da crise, ele falou, o Brasil tem crise desde que eu nasci. Aí ele falou, mas eu decidi que quem manda se eu tenho crise ou não sou eu. Então, eu sou dessas também. Então, assim, eu posso estar lá deitada, dura, que eu tô lá, tudo na minha vida flui com facilidade, alegria e glória. É isso mesmo. Assim, ou eu acredito, ou eu não acredito. Não tem meio termo com energia. Eu não sei o nome da colega aí, Empreenda a Sua Vida. A Sirlene é uma empreendedora, é minha coaching de empreendedorismo. Certo. Qual seria, lá de Rondonópolis, qual seria o conjunto de ações para conseguirmos ser prósperos? Então, eu acho assim, ó, nessa questão aí do conjunto de ações, tem uma passagem na Escritura que fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. O que é o reino de Deus que o mestre trouxe para a gente?
E a gente vem nesse plano aqui para poder experienciar e vivenciar, né? É o amor. Eu acredito que o caminho para você saltar e você prosperar passa pelo amor. Se você vê a energia de quem é próspero, ela é diferente da energia de quem não é próspero. Diferente. E outra coisa, a pessoa quando ela é próspera, ela transpira a prosperidade, ela vivencia a prosperidade, ela leva a vida dela de uma maneira leve, com amor, com gratidão, com alegria, mesmo que ela entre no passado. A gente vê isso o tempo todo. Até porque, pessoal, perdoe aí que a gente teve um pequeno problema de técnico aqui. Então, eu estava falando essa questão. Então, se a pessoa vibra no amor e ela busca esse amor, vivencia esse amor de uma maneira desprendida, ela vai ser próspera. Ela vai ser próspera. Porque não tem como. O universo é próspero, o universo é energia, o universo é movimento, né? Ale, você me proporcionou alavancagem na vida, como todo, deixo aqui a minha consideração, por assim, e gratidão, gratidão. Olha aí. Tem coisa melhor que gratidão, não. Gratidão prospera a gente quase que sozinho. Quando alguém é grato, ele está vibrando a quanto? 852 Hz? Não, na escala Hawkes é 10 elevado a 580. 10 elevado a 580. Eu não faço ideia do que isso seja exatamente. Mas é isso porque eu mesmo. ainda acreditava que era Hertz, agora me ensinou que não é mais. Não é mas, mesmo. de toda forma, uma vez o Eric me falou, Ale, só pode ser grato quem ama. É. Quem não aprendeu a amar, não consegue. Então, é um processo também. Entendem que tudo passa por isso aí, independente de religião, se é ateu, se não é. Né? Esses ensinamentos, porque assim, estamos descobrindo a roda, porque está tudo escrito lá. Mas esses ensinamentos não falam nenhuma bobagem, tudo passa pelo tal do amor. Eu só brinco nas minhas palestras que é assim, Eric. Eu acho que o Cristo achava que a gente já sabia amar, entendeu? Que era fácil, assim, que ele falava amai-vos uns aos outros e tal. É um processo, gente, e é um processo que muitas vezes é doloroso. Eu gosto muito de uma metáfora, uso muito com os meus clientes, aprendi com o meu terapeuta, que nós todos queremos beber água limpa, potável, mas poucos topam cavar a cisterna. E para ser um terapeuta decente, precisa cavar a própria cisterna. E quando você cava, começa a vir lama, lodo, vem uma aguinha suja, depois que brota água limpa, potável. Então a gente quer água potável na vida, quer estar seguro, quer estar próspero, quer estar saudável, mas não topa cavar a própria cisterna. Esqueçam, gente, cliente se conecta com a nossa energia. A energia chega antes da gente. Não adianta ter um discurso bonitinho, um currículo louvável e não estar conectado com a própria energia, que é como ele falou, não vai colapsar, não vai dar resultado com o cliente. E eu, como eu venho da área organizacional há muitos anos, o Eric também, para mim, eu sempre usei essa frase, contra resultado não tem argumento. Mas contra a falta de resultado também não tem. Você não tem como justificar você ficar 10 anos no consultório com o cliente, eu sou psicóloga, né? Então, ficar ali e não ver resultado nenhum. Se eu não ver resultado, eu falo, você procurou terapeuta, que eu não estou dando conta a você, não. Então, você vai ali, a gente trabalha muito em conjunto. Quando eu vejo que está travado alguma coisa, Eric, precisa de um download aí, precisa trabalhar DNA, me ajuda com isso aí. Né? Por quê? Porque essa gama de terapeutas que são envolvidos, eu, graças a Deus, sou muito envolvida com os terapeutas, tanto holísticos quanto psicólogos, fazem uma complementação energética fora do comum, porque a minha energia é diferente da do Eric. O meu conhecimento é diferente do Eric. Né? Então, quando você multiplica isso, a prosperidade vem com facilidade mesmo. E não fica com medo de prosperidade, não, gente. Tem mais bom do mundo. Deixa eu ir erguendo aqui, porque não tô vendo. A Débora, passei 2 anos com uma tosse recorrente, tratei de refluxo, pneumonia, intolerância alimentar. Em outubro eu constelei o sintoma e a tosse era sistêmica. Sim, já passou. Pensou. Qual o valor disso? Excelente. Infinito. Gratidão por compartilhar. Vou encher vocês de perguntas. Manda aí, Sirlene. Como sentir amor quando estamos passando por desafios? Essa é pro Eric. Então, ele que gosta de pergunta difícil. O desafio, quando você fala desafio, você está tratando de calor. Calor é calcinátil, é um processo alquímico que trata dos apegos do ego. Então, toda vez que a gente fere uma lei universal, uma das leis universais, você passa pelo processo de calcinátil, que é o seu ego, é o apego do ego.
E aí, quando você tem um desafio, se você for olhar o que é um desafio, sempre é o seu ego disputando alguma coisa com outros egos ou situações. E isso gera dor. A partir do momento que você tem consciência disso, você está no mundo, mas você não é do mundo. Então, o amor é um sentimento que ele permeia tudo isso. Você acha, por exemplo, que o Cristo estava lá na cruz, estava sendo crucificado, estava pregado. Você acha que ele estava preocupado se ele ia morrer com 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ou estava com raiva de alguém? Ele sabia que ele estava noutra faixa, ele estava no outro plano. O Gandhi lá não permitia ninguém dar um tiro. Ele venceu a Inglaterra sem dar um tiro. E você acha que ele estava preocupado se ele ia morrer de 50 tiros, 100 tiros, se ia ser ripado? Ele não estava nem aí. Ele estava noutra faixa. Ele era do mundo. Ele estava no mundo, mas não era do mundo. Então eu acho que o amor, ele transcende isso tudo. Você pode sentir amor e estar debaixo de bala que... inclusive, tem um filme que chama Até o Último Homem, que se o pessoal quiser ver aí, é o trabalho daquelas pessoas que vão para a guerra para ajudar e não carregar arma. Eles vão por amor, vão para o campo de batalha para poder ajudar sem disparar um tiro. Eu esqueci o termo técnico que eles têm lá. É Até o Último Homem o nome, tem na Netflix. Quem quiser ver depois é um negócio muito interessante. A Thalita tá falando, estou cavando. Nós também, viu, Thalita? Graças a Deus, estamos tudo cavando mesmo. Então, eu acho que passa por aí. Você tem que... E qual que é o caminho que neutraliza o calcinático? É o solútil, que é o amor. É o outro processo alquímico. Então, você coloca o amor na frente, você consegue passar por todas essas questões de uma maneira leve, de uma maneira positiva, e o universo vai te colocar naquela posição que é para o seu bem maior. Porque a sua centelha conhece todas as suas infinitas realidades alternativas. Então, se você permite ouvir a sua centelha e se colocar a serviço dela, ela vai te colocar sempre naquela posição que é para o bem maior. Inclusive vencendo o desafio, se for para o seu bem maior. Se não for, ele vai sair da sua vida. Sim. Né? Então, a gente gosta de segurar porcaria na vida. Às vezes a pessoa fala, eu não sei cocriar. Tá cocriando merda, sabe? Por que a gente tem facilidade para cocriar escassez ou chicotear a gente quando erra e não tem de se abraçar, se acolher quando erra? Porque não aprendeu. É isso mesmo. Ali a Fernanda agradeceu a Simone, eu só tenho uma coisa para dizer. Como não conheci vocês antes? Como não aprendi sobre o universo antes? Porque tudo acontece quando estamos preparados para receber, Florzinha. Receba, entregue e vamos caminhar. Esse filme é incrível, desde que passei a exercitar o não julgamento, excelente. É um exercício diário e difícil. Ficou fácil de entender o outro. Sim, porque quando uma pessoa tem um comportamento, gente, ou de arrogância, ou de irritação, de agressividade, tem uma dor atrás. Então, nós terapeutas temos que estar de olho nisso. Quanto menos julgamento, mais compaixão, né? Então, estou cada dia melhor, gratidão. Pessoal, nós estamos chegando aí nos 40 minutos, tá bom? Provavelmente a gente vai ser interrompido aí na questão da live. Eu queria deixar aqui meu agradecimento a Alessandra, né, Alessandra? Gratidão, a Paty tá dizendo ali, colapsando merda. De jeitinho, Paty. Se não prestar atenção, fica colapsando merda. Ainda fala, não dou conta de cocriar. Cocria o que não presta, o que presta não traz. Não entendo, não dá. É isso mesmo. Então, gente, gratidão aí pelo tema de hoje. Aí vai ser a surpresa agora para o tema da próxima live, que vai ser na terça-feira que vem, que a gente vai trazer um outro assunto bastante interessante aí para vocês. E eu espero que vocês estejam aí no nosso canal na mesma hora aí, às 20 horas, a partir da terça-feira que vem. Ok? Gratidão a todos vocês, Alessandra. Se tiver mais perguntas, tem um tempinho ainda vocês até a gente cair. Quiser colocar mais alguma pergunta, se tiver mais pessoal? alguma pergunta, algum comentário. Acho que não. Então, assim, muita gratidão pelo Eric, pelo convite. Que isso, gratidão. Eric, além de meu professor de quântica, se tornou um grande amigo, me ajuda a me amar sempre que eu preciso, né? Então, assim, aprendi a amá-lo, amar a família dele, e a gente, nessa coisa de um amar o outro, isso vai se fortalecendo em nós, né? Qual o seu contato, Alê? Me chama, o meu Instagram é o AlessaTC_. Me chama lá que eu passo certinho, tá bom? Meu WhatsApp e tudo. Vou dar meu depoimento logo, que assim seja. Vocês são fantásticos. Gratidão. Recebo, multiplico e devolvo para você em deusilhões de vezes. Gratidão, 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 pessoal.
É isso aí, Muito pessoal. Vamos encerrar. Muita luz a todos, paz reverencial, gratidão, gratidão a todos aí. Fiquem com Deus. Gratidão, beijos. E o Eric, o Eric é 10. Ela é minha tia. Ah, é? É mesmo, eu falo demais de você e você atendeu ela pra mim. Ele é 10 mesmo. 10 milhões. Gratidão nossa, ótimo. Amo muito você, Ale. Também te amo, Bel. Você é cliente. Tá vendo, gente? Como não amar essas criaturas? Vocês me contam que dificuldade é essa de amar o povo, Eric. Vamos amar, prosperar, multiplicar a prosperidade, gente. É bom demais isso. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo quer saúde integral, todo mundo quer prosperidade, né? É isso mesmo. Então a gente não é diferente. Então vamos embora todo mundo junto. É isso aí. Gratidão, Beijo enorme, pessoal. gratidão, Tchau, tchau. gratidão. Fiquem com Deus.